Fala galera vascaína, você está no canal Vascão Gigante do Rio, onde eu vou te atualizar aí com um giro rápido das últimas notícias do Vasco. Antes de eu trazer as primeiras informações do Vasco, galera, olha, aqui tá quente demais. Quero saber quantos graus aí tá na sua cidade, que aqui em São Paulo tá fervendo, hein? Quero saber, deixa aqui no comentário quantos graus aí você tá sofrendo de calor aí na sua cidade, porque tá difícil, hein, galera? Precisamos de uma chuva aí, né? Urgente, galera. Vamos lá falar de Vascão aí. O torcedor vascaíno está na expectativa para o jogo de amanhã. Cruzeiro e Fortaleza vão se enfrentar. O Vasco, claro, torcendo ali 100% pro Fortaleza, né, galera? Vamos torcer para o Fortaleza vencer e o Cruzeiro, né? Porque a gente tem um confronto direto contra o Cruzeiro. E vamos começar falando sobre coisas boas para o torcedor vascaíno. Notícias boas, né? Primeiro é que o Medel forçou o cartão amarelo, né? Tá evidente, como vocês estão vendo aí na tela agora, que eu vou colocar aqui para vocês, né? O Medel forçou o cartão. O Medel é muito Vasco, né? Vai estar à disposição aí para o jogo contra o Cruzeiro, né? Depois ele forçar o cartão, está disponível o nosso zagueirão, né? Baixinho, né? Mas tem muita disposição. O nosso Pitbull da Colina vai estar disponível para essa partida muito complicada que o Vasco tem fora de casa, que não vence o Cruzeiro há muito tempo aí no Mineirão. Então o Cruzeiro vai jogar de portões fechados. Chegou a hora do Vasco quebrar esse jejum, né, e vencer. O Vasco tem que vencer o Cruzeiro, né, galera? Agora eu vou trazer aqui, né, para o torcedor vascaíno, como eu disse, notícias boas, e já vou compartilhar a tela aqui para trazer mais uma boa, né? Não sai do vídeo que tem novidades importantes aí do Vascão. Mas eu vou trazer mais uma notícia boa para o torcedor vascaíno, que é difícil, né? A gente vê a notícia boa para o Vasco, mas está aí do lado agora. Abel Braga pode acertar com o Internacional para a temporada de 2024. Olha que beleza. Falei que nas primeiras notícias ia ser notícia boa. Olha só. Medel está à disposição, depois de forçar o cartão, que o vídeo dele viralizou ele forçando, né? O juiz ali chamando ele para beijar o outro, né? Totalmente forçada ali. E agora essa notícia do Abel, né? Olá, sempre lindo, que o torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Foi lindo, né? Aquela frase do Abel que pegou bastante depois que o Vasco perdeu para o Flamengo e depois, quando ele chegou aí no Vasco, com certeza debochando da cara do torcedor, né? Falando que o torcedor vascaíno não ia sofrer mais. Estamos aí, né, lutando contra o rebaixamento, né? Então, Abel vai lá pro Inter, vai falar lá no Inter que eles não vão sofrer mais, né? Porque tá de sacanagem, né? O Abel aí que tá afastado, sei lá para onde tá o Abel, depois que saiu aí, né? O Paulo Brax, né? E o seu amigo lá, Barbieri, que ele gostava muito do Barbieri, né? Falou que o Barbieri vinha fazendo um ótimo trabalho no Vasco da Gama, né? Imagine só, né? A visão que o Abel tá, né? Tem do futebol hoje em dia, né, galera? Pelo amor de Deus. Então, vai tarde aí o Abel para o Internacional, né? Vai lá para o Inter e vou trazer aqui agora o SBT Esportes, né? Exclusivo aí com o filho do Roberto Dinamite, galera. Vamos ver o que ele falou ali em relação o que ele acha do Pedrinho assumir a presidência do Vasco, né? Ele que teve aí, né, o seu pai Roberto Dinamite comandando o Vasco e agora o Pedrinho, né, ídolo aí, torcedor vascaíno, vai assumir a presidência do Vasco. E o filho do Roberto Dinamite deixou essa mensagem para o torcedor vascaíno. Bora lá ver o que ele falou, galera. Desse Vasco atualmente, mas eu já vou te fazer uma pergunta. A gente viu o seu pai sendo o maior ídolo da história, é o maior ídolo da história do Vasco, mas sendo presidente. E agora a gente está vendo um outro grande ídolo, que é o Pedrinho, sentando na mesma cadeira. O que você achou aí da presidência aí agora do Pedrinho? Fernanda, quando se fala de política de Vasco, eu fiquei meio off depois de tudo que passou, né? Mas eu acho que foi o que eu até falei com o Pedrinho, falei com o Levin também. Eu acho que tem que ser o melhor para o Vasco, independente de ser Levin, de ser Pedrinho, de ser qualquer outra pessoa. O melhor para o Vasco, porque a gente sabe que a gente passou lá em casa com meu pai sendo presidente, um ídolo, foi discriminado, foi xingado. Mas a gente sabe que ele sempre tentou fazer o melhor pelo clube, independente da posição dele, independente de quem estava ao lado dele, a oposição também, ele tentava dialogar e não conseguia. Mas fiquei feliz, eu acho que o Pedrinho é um cara que representa o torcedor vascaíno, é um ídolo, querendo ou não é um ídolo, tá passando agora É ele aí. meu pai. E eu acho que ele tem tudo para dar certo, hoje um pouco menos pressão, né, do que era antigamente, por conta da SAF, mas que tenha um diálogo direto com a SAF, que possa ajudar o clube
da melhor forma possível. E mais condição de trabalho hoje em dia do que na época do seu pai. Quer fazer uma pergunta para ele, Lucas Pedrosa? Eu queria... Então, como vocês viram ali, o Rodrigo Dinamite falando em relação aí a Pedrinho, né, que assume dia 15 de janeiro, né, a previdência do Vasco, né, galera? Boa sorte aí para o Pedrinho que vai precisar, né? Porque eu vou trazer aqui agora o jornalista Jorge Nicola falando aí em relação que o São Paulo tá furioso com o Vasco, né, devido aí a 777, que é chamada de caloteira. Bora lá ver o que o Jorge Nicola falou em relação aí ao São Paulo, que tá pé da vida com o Vasco em relação a 777, né, a compra lá do Léo. Vamos lá ouvir o que o Jorge Nicola falou, galera. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama e a tentativa de fazer quitações de dívidas com clubes brasileiros. Você sabe, né, a 777 assumiu o Vasco, fez uma série de contratações e não pagou nenhuma delas. Clubes do exterior levaram o Vasco à FIFA. A FIFA, inclusive, já impôs punições ao Vasco, o famoso transfer da proibição de inscrição de atletas. O Vasco e a 777 se apressaram para fazer as quitações ou a regularização desses problemas no exterior e começaram agora a discutir o pagamento com clubes brasileiros. Vou citar dois casos. O Corinthians em relação ao Lucas Piton, o São Paulo em relação ao Léo Pelé. Compra do Piton, 60% dos direitos econômicos por 16 milhões e meio de reais. O Vasco não pagou nenhuma das parcelas. O negócio foi fechado em 6 parcelas, 3 nesse ano, mais 3 no ano que vem. O Vasco procurou o Corinthians para renegociar, o Corinthians não se animou. Em relação ao São Paulo, o caso é ainda mais grave. Apesar de já ter pago a primeira parcela, o Vasco atrasou todas as outras. O São Paulo foi à CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, para cobrar essa grana, e o Vasco recentemente procurou o São Paulo pedindo um desconto nas outras parcelas. A frase que eu ouvi de um dirigente importante do São Paulo foi, abre aspas, não vamos dar R$1 de desconto, receberemos o que é devido, fecha aspas, ainda que o São Paulo tenha de aguardar uma posição da CNRD. Não é legal essa posição da 777. Agora eu te pergunto, para onde foi o dinheiro que falaram que entrou da 777? Tal de 100 e poucos milhões dentro do Vasco, que agora ia começar a pagar as dívidas. Para onde? Para o bolso de quem está esse dinheiro? Aí o Pedrinho, né, que entrou agora como presidente aí, né, vai ter que colocar isso a pratos limpos, porque para onde está indo esse dinheiro, o torcedor não sabe. De uma coisa é certa, para pagar dívidas que não é, né? Porque até agora Corinthians, São Paulo, muitos clubes ainda reclamando em relação ao Vasco, né, a 777, né, que é mal vista e é caloteira, chamada de caloteira pelos clubes brasileiros. Então tá de brincadeira essa empresa aí, tá brincando de administrar um clube gigante como o Vasco, né? Esperamos que o Pedrinho chegue lá, né, não só para tomar conta da piscina, como muita gente falou aí que o presidente do Vasco agora ia tomar conta só da piscina, né, que não tinha nada para fazer no Vasco. Então, se o Pedrinho assumiu um cargo tão importante que é de presidente do Vasco, chegou a hora de colocar lá, né, tudo os pratos limpos, colocar esse contrato na mesa para ser visto, né, e começar a cobrar essa empresa irresponsável, caloteira, que está sendo chamada aí por vários clubes brasileiros, né, galera? Então, galera, agora eu vou trazer aqui o Edmundo falando ali sobre a Crevisa no Vasco, né? Muitos torcedores vascaínos aí falando em relação à Crevisa, pintar no Vasco aí, depois o Pedrinho, né, sentar lá com o dono lá da Crevisa, o marido da Leila Pereira, e o Edmundo falou em relação à Crevisa no Vasco. Bora lá ver o que o Edmundo falou, os créditos tá aqui no link na descrição, galera, bora lá ver. 500 milhões para o estádio, e Crefisa oferecer um complemento para dar um upgrade no projeto e participar também, acho que é impossível, até mesmo no entorno de São Januário. Eu entendi que no projeto seria entrar junto com a 777, né, o Marcelo Arcoverde. Há essa possibilidade aí, Edmundo? Então, o potencial construtivo ele tem uma expectativa de arrecadar 500 milhões. A Crefisa já se manifestou que tem muito interesse em ter o name right. Não sei se é exatamente essa a pronúncia. Name right, é isso mesmo. E a partir daí, também ter um patrocínio na camisa. Por que eu falei de orçamento? Porque aí o Vasco começa a ter um orçamento gigantesco para a temporada 2024. Né? E aí o time vai crescendo de forma gradativa. Palmeiras gigantesco antes do estádio, antes do Allianz Parque, né, da reforma do Allianz Parque, mas não tinha a arrecadação que tem hoje. Hoje o Palmeiras é autossuficiente, sabe? E hoje todo mundo quer patrocinar. A Crefisa chegou lá atrás, deu um aporte financeiro gigantesco, mas hoje outras empresas têm interesse. É nessa potência que o Vasco tem que se transformar.
Agora, o BRB vai sair da camisa do Flamengo. Quem vai ser o patrocinador master vai ser a Pixbet. Paga cerca de 80 milhões. Sabe quanto que ela paga ao Vasco? 20 milhões de reais. É uma outra coisa que precisa ser conversada. Né? O Vasco precisa subir de patamar. Precisa arrecadar o quanto os grandes times arrecadam. Então, enfim, é toda uma coisa grande que tem para acontecer, mas primeiro o Pedrinho precisa ter legitimidade, né? De presidente. Ele ainda não assumiu, não assina. Já está conversando, já está acontecendo a transição, mas ainda não existe a legitimidade. Galera, como vocês viram o Edmundo falando ali, né? Pedrinho só assume aí dia 15, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Para ver se ele vai colocar mesmo aí pratos limpos em relação a 777, que está dando calote em vários clubes brasileiros, negociando dívida, sendo que tal aporte financeiro, 100 e poucos milhões caiu no Vasco, para onde foi, cadê esse dinheiro? Então tem muita coisa para resolver, né? E o Vasco, é claro, primeiro resolver e ficar na primeira divisão, né? Que é o mais importante, e depois a gente começar aí passo a passo para ver o que está acontecendo, porque tem muita coisa errada dessa empresa dentro do nosso clube, tem. A verdade é essa, está sendo esclarecida aí para o torcedor vascaíno a cada dia que passa, né, galera? Então, cheguei ao final de mais um vídeo, agradeço você que me acompanhou aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo de notícias do Vascão aqui no canal Vascão Gigante do Rio. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.